chute na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, um vídeo especial, Rafael. Especial e longo. Especial e longo. Senta aí, pega a pipoca, a popica, pega a coquinha, que vai longe. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre os 50 futuros melhores jogadores do futebol mundial. É uma lista que é elaborada ano a ano pelo Gol.com, que é um site que eu gosto bastante, né? Eles chamam de Next Gen, né? O Next Gen 2024 são jogadores que nasceram 2005 para frente, tá certo? Então, assim, são jogadores que têm vão fazer no máximo 19 anos nesse ano de 2024, tá? Então, são jogadores só com a idade. Aí você fala, pô, cadê o Bellingham? O Bellingham, um deles, né? Um deles, tá né? mais velho, né? Porque o outro tá aqui. Spoiler aí que né? o primeiro aqui da lista vai ser ele. É um ranking do 50º ao primeiro lugar, tá? Eu não vou falar 50º, 49º, que é chato, vou falar 50, 49, tá bom? Então é isso. Deixa seu like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Interage com o vídeo de alguma maneira, é muito importante. Seu like, seu comentário, né? Escreve aí. Tô comentando para ajudar vocês. Exato, dá um like. De graça aí, clica aí, você vai perder um segundo da sua vida. Exatamente. E clica quando tá vendo também. Exatamente. Você não precisa nem parar de ver o vídeo, é só clicar aí. Vamos lá, então a gente vai começar a nossa lista aqui com a posição de número 50, que é justamente o irmão do Jude Bellingham, que é jogador do Real Madrid, que é o Jobe Bellingham, jogador do Sunderland, tá? Ele assim como o Jude, ele começou a carreira no Birmingham, e aí ele foi para o Sunderland. Nessa temporada ele está jogando a segunda divisão, tá? E já está se destacando, já tem times da Premier League de olho nele, já interessados em fazer a contratação desse jogador. Só vou citar aqui, você pode acessar o site do Globo e ver um texto mais elaborado sobre cada jogador, porque se eu ficar aqui, o vídeo vai ter mais de 2 horas, porque são muitos jogadores, tá? Então eu vou passando um pouquinho mais rápido sobre eles. Posição de número 49 pertence ao Nestor Irankunda, jogador que pertence nesse momento ao Adelaide United, mas já foi contratado pelo Bayern de Munique para a próxima temporada. E ele é visto como o futuro substituto em termos de protagonismo para o futebol da Austrália ao Tim Cahill, que foi um jogador que fez muito sucesso na Premier League, jogou no Everton bastante tempo, jogador da seleção australiana, fez golaço em Copa do Mundo, tá? O Irankunda é um atacante, nesse momento ele tem 18 anos e já fez 20 gols nessa temporada. Tudo bem que ele tá jogando o futebol da Austrália, que é um futebol bem fraco, mas é um jogador já contratado pelo Bayern de Munique, então é um jogador pra gente ficar de olho, tá bom? Na posição de número 48, é um jogador argentino, né, americano, ele tem nacionalidade dos dois e defende os Estados Unidos, que é o Benjamin Kresmak, né, ou Benja Kresmak, que é o nome que ele usa lá, ele usa Benja, tá? Benja. Cara, ele usa Benja no nome, é bom demais, tá? Ele pertence ao Inter Miami, que é o time do Chelsea, tem 19 anos de idade e é um meia ofensivo. Já se destaca por seleções de base e é um cara que tem prospecto de ser um dos grandes jogadores do futebol dos Estados Unidos, tá bom? Na posição de número 47, temos um jogador do Rosenborg, Melhor time, meu. É o norueguês Sverre Nipan, né? Meio ofensivo, é visto como já quem vai herdar a posição do Odegaard no futuro. Porque o Odegaard tem 25 anos, já é visto, olha, parece que é idoso, né? Mas o Nipan já é um jogador de destaque. O Manchester United já tá de olho no jogador, já pensando em fazer uma oferta, mas é um jogador que pro Rosenborg já é um jogador de destaque, já jogando no time profissional, tem 17 anos, o Sverre Nipan. Na posição de número 46 é um argentino chamado Agustín Roberto, do River Plate. O Echeverri foi contratado recentemente pro City, né? E ele é visto como o principal jogador, e aqui no texto fala assim, se o Echeverri é o Batman, o Roberto é o Robin, né? Porque assim, o Echeverri é o protagonista, o Roberto é o cara logo depois dele. Ele tem 18 anos, ele foi artilheiro da Copa do Mundo Sub-17 e o River já tem uma cláusula rescisória de 30 milhões de euros para vender o jogador para o futebol estrangeiro. Na posição de número 45 temos o atacante alemão que pertence ao Ajax, que é o Julian Ricoff, né? Aqui no texto fala que o Ajax é conhecido mundialmente por formar grandes defensores e meio-campistas. E o Ricoff é um cara que é atacante, né? Camisa 9. Ele já joga na seleção alemã de base, é um jogador com um prospecto bem interessante, mas ele tem a formação dividida entre Borussia Dortmund
e o Ajax, mas é um cara para já ficar de olho sim, tá? Em 44º dessa lista, temos Assane Diao, jogador do Betis. E Eduardo, ele nasceu no Senegal, mas ele foi criado na Espanha, ou seja, quem sabe aí no futuro possa é o jogar Sulfate brasileiro. Pela Fúria, exatamente. Ele começou aí com 18 anos como volante, porém ele é um cara muito habilidoso e hoje ele joga na ponta do Betis. E aí as boas atuações dele chamaram a atenção de times fortes aí, Temos, não como esse aqui, como o Brentford, também tem o Real Madrid. Times grandes, time com dinheiro, né? Mas também o Real Madrid tá de olho nele, já teve de olho nele. E a cláusula da rescisão agora, atual dele é de 30 milhões de euros, aproximadamente 161 milhões de reais. Posição de número 43 pertence ao inglês Art Gray. O negócio do Gray aqui é interessante porque o pai dele, o vô dele, o tio-avô dele, todos eles jogaram pelo Leeds United. O Gray é um jogador que começou no meio de campo, mas também se destacou jogando de lateral direito. É um jogador com um prospecto muito interessante para o futuro. Ele já estreou, já começou a ser convocado para o time principal do Leeds desde os 15 anos de idade, então é um cara já com rodagem no time principal. Além disso, ele é capitão da seleção de base da Inglaterra e Liverpool e Manchester United já estão cotando fazer ofertas por ele, já estão falando na casa dos 40 milhões de libras para tirar ele do Leeds e levar ele para esses clubes aí. É um jogador interessantíssimo para se ficar de olho. Em 42º, Julian Duranville, hoje está no Borussia Dortmund, porém é um atacante belga que se destacou aí jogando o Anderlecht, quando o Kompany era o treinador. Em 2022 foi questionado aí o Kompany, quem seria aí, junto com o Mbappé, os melhores jogadores do mundo, e aí naquela ocasião o nosso Kompany citou, né, o Haaland e também o Julian Duranville, que se destacou, como eu disse, no Anderlecht, e fez com que o Borussia fosse atrás dele e hoje tá jogando demais. É um dos grandes jogadores do futuro belga, da próxima geração belga. Na posição de número 41 a gente tem o Ethan Nwaneri, jogador do Arsenal. É um jogador que é o jogador mais jovem a estrear na história da Premier League. Antes de completar 16 anos, ele entrou em campo para defender o Arsenal contra o Brentford em 2022. Então, assim, ele tem 16 anos ainda. Ele é um jogador muito jovem e já tem aparecido, né, no banco de alguns jogos com o Arteta convocando. Então, é um cara que joga nas pontas e é um cara visto com muito futuro no Arsenal e na seleção da Inglaterra. Tem nacionalidade nigeriana também. Em 40º lugar, temos Paris Brunner, do Borussia Dortmund, um centroavante, né? Que também foi citado aqui, que seria, Eduardo, o novo Moukoko. Que o Moukoko surgiu muito bem, mas não foi o que se esperava dele até o momento. Mas dizem que Paris Brunner, aí, um centroavante muito promissor alemão, pode ser aí o futuro da centroavância do time alemão. Na posição de número 39, temos o escocês Ben Doak, do Liverpool. Ele pertence ao Celtic, mas em 2022 ele foi contratado pelo Liverpool, ou seja, muito jovem, com 16 anos de idade, ele já foi contratado pelo Liverpool. É um cara que tá com uma lesão e ele tem jogado pouco, mas ele é visto com um prospecto muito interessante pelo Jürgen Klopp, que foi quem pediu a contratação dele lá na Escócia. Então, assim, é um cara que um técnico renomado tá de olho e já pediu a contratação. Chegou a ser comparado com o Rooney em algum período da carreira, mas é um jogador com mais características de velocidade do que o Rooney, mas é um jogador interessante e é um prospecto de sucesso no futuro do Liverpool. Em 38º lugar, temos outro argentino, outro jogador da base do River Plate, Franco Mastantuono, né? A gente lembra aí que do River Plate é um time que manda craques para o mundo inteiro. Já tivemos Julián Álvares, Enzo Fernandes e o Claudio Echeverri, como citamos aí anteriormente, e ele é um meio-campista muito bom, né, que surgiu nas categorias de base, e ele rejeitou aí a base do River no primeiro momento, porque ele não sabia se ele jogava futebol ou tênis, porém ele foi pro lado do futebol, se deu muito bem, e já entrou para a história do River como o jogador mais jovem a marcar gol com a camisa do River aos 16 anos, e já estão dizendo que Barcelona e o United já estão interessados no futebol do craque. Na posição de número 37, a gente tem um espanhol chamado Marc Guiu, né, do Barcelona. Ele já estreou pelo time profissional, tanto que o gol dele na estreia, ele fez um gol contra o Atlético de Bilbao em outubro do ano passado, e de um dia para a noite ele ganhou 500 mil seguidores, porque esse gol fez ele alcançar sucesso. E ele também é um cara que
o Barcelona não é famoso por formar grandes camisas 9, né? É um time que, principalmente no seu meio de campo, a formação. E o Mark Gill já é um cara diferente, porque ele é um camisa 9 de 1,87 m, quase 1,90 m, tem muita força no jogo aéreo e é um cara que pode conseguir uma vaga no time principal do Barcelona em questão de tempo. Ele ainda divide seu futebol entre o profissional e o time de base, afinal ele tem só 18 anos de idade, mas já é um cara que pelo menos na temporada que vem já é visto como prospecto para jogar só no time profissional. Em 36º lugar, temos George Ilemikena, né, um nigeriano que atualmente joga no Royal Antwerp, na Bélgica, porém ele começou seu futebol jogando de maneira profissional na França. Seus pais mudaram para a França, ele começou a jogar por lá, ele começou a jogar no Amiens, onde em 2023 ele foi vendido para o Royal Antuérpia por 6 milhões de euros, e já dizem aí que o apelido dele, como é um jogador sensacional de forte, um negão lustroso demais, ele já é apelidado de novo Romelu Lukaku. Na posição de número 35, a gente tem o alemão Paul Warner, que pertence ao Bayern de Munique, mas está emprestado para o Elversberg da segunda divisão na Bundesliga, tá? Pelo Julian Nagelsmann, que hoje é o técnico da seleção alemã e era técnico do Bayern de Munique, já chamou o Warner de talento extraordinário. É um camisa 10 e a Alemanha vem se destacando por formar camisas 10. É o Musiala, é o Florian Wirtz, jogadores assim vem começando a ter mais espaço no futebol alemão. É uma ruptura desde o que a gente está acostumado de formar só pontas e volantes. A Alemanha vem tentando formar esses meias ofensivos aí. Ele tem só 18 anos e foi emprestado justamente para ter cancha, para jogar mais. E agora, na próxima temporada, muito provavelmente vai jogar no time principal do Bayern de Munique. Em 34º, temos um holandês do PSV, Isaac Babadi, 18 anos, formado ali nas categorias de base do próprio PSV. É um jogador muito versátil, um meio-campista que toma conta ali do meio-campo. É um cara onipresente. É o Babidi, é o Mago Babidi. Se ele não for com o apelido de Mago Babidi, é um desperdício. É um cara aí que já tá chamando a atenção de times gigantes da Europa, como o Milan e Atlético de Madrid. Na posição de número 33 tem o Elias Benserrir, que a gente já até falou dele aqui no Futirinhas, né? Ele é um meio ofensivo, joga do lado de campo também. Ele é visto como um substituto, né? O cara que vai substituir o Mbappé no futuro. O Benserrir tem só 19 anos de idade, né? Ele acabou tendo algumas contusões que limitaram o avanço dele com o passar do tempo, mas ele voltou a ter destaque e é visto como o futuro jogador de seleção francesa também, Elias Benserrir, ou seguir, você que escolhe. Em 32º temos Simone Pafundi, o italiano, né? Atualmente ele não está na Udinese, está emprestado ao Lausanne, mas em 2022 o potencial dele era tão grande, é um atacante muito bom, o potencial dele é tão grande que ele foi convocado por Roberto Mancini para a seleção da Itália. Ele se tornou aí o jogador mais jovem a jogar pela seleção principal da Itália. Na posição de número 31, a gente tem o Jack Hinchelwood, do Brighton. O Brighton que é conhecido por conseguir formar grandes jogadores, né? O Brighton conseguiu essa reputação aí de fazer grandes vendas. O Hinchelwood é um volante, é um primeiro volante. É um jogador que já vem recebendo oportunidades do De Zerbi, técnico do Brighton, e joga tanto de volante quanto de zagueiro, como de lateral direito. Então é um jogador que faz várias funções dentro de campo e tem agradado bastante o técnico italiano do time inglês. 30º lugar dessa lista é Elie Junior Krupp. Ele joga no Lorient da França, e aí dizem, né, que o Bakayoko, aquele grande jogador, ele pôde acompanhar em primeira mão aí a ascensão do Kylian Mbappé, e agora ele consegue acompanhar também a ascensão de Elie Júnior, que, assim como outros grandes jogadores, Bakayoko diz que vai ser um dos grandes destaques do time da França no futuro, né? E aí, Barcelona, Real Madrid, com certeza, já estão de olho nesse atacante. Posição de número 29, a gente tem o Jim Huijsen, que é um nome holandês, mas ele acabou optando pela seleção da Espanha para defender, né? Ele nasceu na Espanha, mas cresceu na Holanda. Porém, ele pertence à Juventus e está emprestado à Roma. É um zagueiro, ele é muito bem quisto, né? Ele é visto como o De Ligt era visto no começo da carreira, quando ele se destacou muito pelo Ajax. O Huijsen é visto assim na Roma também. O De Rossi, que hoje é o técnico da Roma, gosta muito dele, fala que ele é um cara que não vê limites no talento, que é um jogador que constrói o jogo desde a defesa. Ele é muito comparado ao Frank de Boer, zagueiros muito renomados na história do futebol holandês,
né, o Koeman e etc. Então é um cara que tem muita chance de já voltar para a Juventus e começar a jogar no time principal e ser até titular mesmo com apenas 18 anos de idade. Em 28º, Francesco Camarda, do Milan. E aí, falando de Milan, a gente sabe que além da Paolo Maldini, foi o jogador, né, mais jovem a jogar com a camisa do Milan. E aí, só um jogador muito especial poderia quebrar esse recorde. E nesse caso, aconteceu com o Francesco Camarda, um centroavante que muitos dizem aí que nas categorias de base marcou mais de 500 vezes, é o Lulinha brasileiro, e times como PSG e Arsenal já estão de olho no talento do italiano. 27ª posição, a gente tem o Gianluca Pulga Bresciani. E olha só esse apelido. Quem tinha esse apelido de Pulga era o Messi. O Bresciani pertence ao Benfica, né? Ele surgiu no Vélez, e aí o Benfica contratou ele por 9 milhões de euros. Tem apenas 18 anos, mas é um jogador que joga na ponta direita, canhoto, 1,66 m de altura. A principal característica dele é 1 contra 1, então assim, ele é muito comparado ao Messi, porém tem que ter paciência, porque a gente sabe quando é comparado a grandes estrelas assim, geralmente a gente acaba quebrando a cara, mas é um jogador com um prospecto muito grande para o futuro e é mais um argentino nessa lista. 26º, Valentim Carboni, jogador da Inter de Milão que está emprestado ao Monza, é um meio ofensivo também, uma jovem promessa, outro argentino, a Argentina que a gente sabe que cria tem aí vários meias de criação com muita qualidade, e Valentim Carboni com certeza vai ser aí, como destaca a Gol.com, um desses grandes meias do futuro. Agora a gente tem o primeiro jogador que joga no futebol africano que está nessa lista, que é a 25ª posição, é o Amara Diouf. Ele joga no Generation Foot, que é um time de Senegal conhecido por formar jogadores ali em Senegal, né? O Amara Diouf, inclusive, é senegalês, ele tem só 15 anos de idade e ele já tem a transferência dele acertada ao Metz da França, assim que ele completar 18 anos de idade. Então já é um jogador que já tem o futuro sacramentado, né? Ele já é comparado a jogadores como Mané, né, jogadores com destaque na seleção, e já é principal jogador da seleção sub-17 de Senegal, mesmo tendo apenas 15 anos. Ele acabou de subir para o sub-17 e já é o camisa 10, já é o capitão do time, já é a principal estrela, e já tem times como Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, todo mundo de olho para ver o que ele vai ser no futuro, já para contratá-lo. 24º da lista, um jogador alemão, Hassan Ouedraogo, do Schalke 04, né? Os Schalke 04 que não tem muito o que comemorar dentro de campo, porém, dizem por lá os torcedores de Gelsenkirchen que comemoram a ascensão desse jovem meio-campista, que é um jogador de 17 anos apenas, já tem 1,91 m de altura e é aquele jogador box-to-box. E com certeza, Liverpool, Bayern de Munique e Leipzig já estão de olho nessa joia de Gelsenkirchen. É um jogador que tem 2 pulmão? 3. Esse é monstro. 23ª posição pertence a Lucas Bergvall, jogador do Djurgården da Suécia, porém já negociado com o Tottenham, né? Foi um pedido pessoal do Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, e o Tottenham pagou 8,5 milhões de libras para contratar o jogador sueco de 18 anos, um jogador que também joga em várias funções no meio de campo, mas principalmente faz esse box-to-box que o time inglês, né, os times da Inglaterra adoram, e o Bergvall já foi visto por vários times, né, não só o Tottenham, o Manchester United, o PSG, o Barcelona, vários tentaram contratar, e o Barcelona chegou muito perto, porém a oferta do Tottenham acabou seduzindo mais o Bergvall e ele vai jogar no time inglês na próxima temporada. 22º da lista, Désiré Doué, joga no Rennes. O Rennes, que a gente sabe, já foi um clube que jogou pro mundo Dembélé, Camavinga, Matistel, e aí dizem que o sucessor desses caras é o Désiré Doué. O Désiré, que tem 18 anos, é um jogador que joga no meio campo, mas tem os cacuetes de atacante. Ele já fez 70 partidas pelo Rennes e ele já foi vinculado a times como Barcelona e PSG. Além de também ter uma proposta do Bayer Leverkusen recusada pelo Rennes de 20 milhões de euros. E aí você sabe, no fim dessa temporada, com certeza, um dos grandes da Europa vai levar o menino. Aqui eu vou fazer um combo de 2 jogadores, porque os dois pertencem ao mesmo time. Em 21º a gente tem o Estevan William, do Palmeiras, né, que fez muito sucesso aí no Mundial Sub-17. Ele tem só 16 anos de idade, ele é conhecido como Messinho na base do Palmeiras. Ele é muito habilidoso, né, já tem olho de Barcelona, Chelsea, um monte de gente querendo contratar o jogador, já tem contrato assinado com a Nike, desde os 10 anos de idade. Então assim, tem um prospecto muito interessante com relação
ao Palmeiras, tá? Em 20º lugar a gente tem o Luiz Guilherme, que é outro do Palmeiras, um meio ofensivo, mas ele é muito rápido, tanto que tem uma marca de 36 km por hora já medido numa velocidade, né, num pique de velocidade que ele tem. Então ele tem só 18 anos, já foi comparado ao Rivaldo, e é frequentemente associado a transferências para o Liverpool, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, ou seja, é um jogador, os dois têm um prospecto muito interessante para o futuro, e o Palmeiras vai ganhar muito dinheiro com os dois, além de, obviamente, poder colher frutos dentro do próprio clube. 19º da lista, um inglês, Lewis Miley, do Newcastle, um jogador muito jovem, 17 anos, é um meio-campista que dizem que tem um cérebro, é uma inteligência fora do comum, né? Ele já faz parte das seleções de base da Inglaterra, e aí ele veio, né, surgir no time principal e surgiu muito bem, já jogou aqui na própria Champions League, e ele foi o jogador mais jovem a marcar com a camisa do Newcastle, o time profissional. É um jogador que com certeza vai dar muito retorno técnico nos próximos anos do Newcastle, que não precisa vender porque é rico demais. 18ª posição é o Arthur Vermeeren, que joga no Atlético de Madrid. Ele mais um da geração da Bélgica, da nova geração da Bélgica, né, que é visto com um grande prospecto também. Não faz parte daquela geração de ouro, de Hazard, Witzel e etc., mas é mais um chegando aí. Ele foi contratado pelo Atlético de Madrid por 18 milhões de euros, né? Tinha times como o Manchester United e o Barcelona de olho no jogador. O Vermeeren se destacou tanto que o Atlético ficou de olho porque é um cara que se destacou muito jogando na seleção da Bélgica e no Royal Antwerp na temporada 22-23. Foi titular do Van Bommel, que jogou na seleção holandesa, jogou Copa do Mundo e era técnico do Antwerp, que foi campeão belga pela primeira vez, se não me engano, né? É um camisa 10 também, é um cara que tem muito prospecto para o futuro e já foi comparado também ao nosso Kevinho De Bruyne, então pode ser o substituto do De Bruyne na seleção da Bélgica para o futuro. 17º dessa lista, Pau Cubarsí do Barcelona, um jovem jogador aí de apenas 17 anos, um zagueiro que entra duro, viu, Eduardo? Ele entra duro, o Pau entra duro, ele brilhou aí no jogo do Barcelona contra o Getafe em fevereiro, jogando pela La Liga, e aí seu companheiro de equipe, né, o desmiolado João Cancelo, chamou ele de Franz Beckenbauer Cubarsí, exatamente, ó, o cara joga demais. Além disso... Jogou muito bem contra o Napoli também, viu, na Copa. Também, e o Xavi falou que é um excelente zagueiro que não erra um passe. Então, é um jogador para olhar e acompanhar de perto. Na 16ª posição a gente tem mais um brasileiro, dessa vez é o Gabriel Moscardo, que o Corinthians vendeu ao Paris Saint-Germain, mas ele está no Corinthians ainda emprestado pelo clube, né? Foram 20 milhões de euros pagos pelo clube francês. O Moscardo se destacou muito por ser um volante participativo, de muita visão de jogo e excelente passe, né? Também não é nada violento, é bom no combate, né? Faz várias roubadas de bola e tem um passe longo de qualidade também. Já é visto como um futuro prospecto para a seleção brasileira, inclusive. 15º da lista, temos outro francês aqui, 19 anos, Guillaume Restes, do Toulouse. Você acha que a França só cria aí jogadores meio-campistas, volantes muito bons, atacantes? Não. Agora o futuro da França aqui é o goleiro Guillaume, que todo mundo já está elogiando, faz parte da seleção sub-21. O técnico Thierry Henry compara ele com os maiores goleiros da história da França. Na 14ª posição a gente tem o equatoriano Kendry Páez, que é titular, né, do Independiente Del Valle desde os 15 anos de idade. Atualmente ele tem 16 anos de idade, já é convocado para a seleção principal do Equador, já vem entrando em campo e já está vendido ao Chelsea desde o ano passado. O Chelsea pagou por volta de 20 milhões de euros pelo Kendry Páez. Ele só vai para o time em 2025, depois de completar 18 anos, mas já é visto como um dos principais jogadores da América do Sul, mesmo tendo apenas 16 anos. Em 13º temos aqui um meio-campista sueco, Rony Bard. Ele joga no Copenhagen, ficou muito marcado, né? Porque no final do ano passado, numa partida da Champions League, ele marcou o gol da vitória contra o Manchester United. Tanto que esse gol foi marcante para ele que times como o próprio United, Chelsea e outros da Premier League estão de olho no talento desse sueco. Na 12ª posição a gente tem o zagueiro Jorel Rato do Ajax. Ele, mesmo nessa fase ruim do Ajax, é um dos caras que mais se destacou, tem apenas 18 anos, virou titular do time do Ajax, que teve que dar uma arrancada, né? Nesse momento o Ajax está na 5ª posição da Eredivisie, que é o campeonato holandês, porém chegou a ficar na lanterna, teve momentos muito difíceis e o Rato foi um dos principais jogadores
para fazer o time melhorar, né? Ele joga tanto como zagueiro quanto lateral esquerdo e é mais um desses jogadores holandeses que são versáteis e jogam em várias funções. Pode jogar, inclusive, até de volante. E se ele cortar para esquerda? Aí essa é a delícia. Fala de novo. Em 11º temos Antônio Nusa, do Clube Bruges da Bélgica, e por lá, nas terras belgicanas, dizem que esse garoto aqui, de apenas 18 anos, é o Neymar norueguês e quem sabe aí, com seu talento ele possa ajudar o nosso menino Haaland a voar mais alto também na seleção e não só por clubes. Abrindo o top 10, a gente começa com o zagueiro do Lille, o Lenioro, né? Ele já é falado como extraordinário pelo técnico Paulo Fonseca, que é o técnico dele lá no Lille, tem 18 anos, já é comparado ao Varane, ao Saliba, né? Surgiu muito bem na Ligue 1 e ele tem uma característica que é estranha para zagueiros, ele é bom no drible, ele dribla muito bem, então ele já é visto com um prospecto muito interessante para o futuro. Real Madrid, PSG, Liverpool, Manchester United, todos já demonstraram interesse em contratar o Lenioro, né? E o valor de mercado dele já ultrapassou a casa dos 50 milhões de euros. Em nono lugar, o grande destaque argentino, Cláudio Echeverri, jogador, né, que era do River, foi vendido ao Manchester City, porém ainda está emprestado até o final de 2024 para o time argentino. E aí muitos jovens, né, foram comparados ao Messi, o próximo Messi, e aí os caras pegam aquela pressão desnecessária e sucumbe. Porém aí dizem que o Echeverri pegou para ele, tem personalidade, joga muita bola, e a gente sabe, né, o City tendo interesse, levou ele para lá por 12,5 milhões de euros, uma bagatela, porque tudo que falam desse moleque, e aí a gente vai ver, né? Ele vai estar aqui na América do Sul até o fim de 2024 e a gente vai ver se, como eles dizem, o Diablito vai ser um destaque por aqui e vai para a Inglaterra brilhar no comando de Pep Guardiola. Na 8ª posição, a gente tem um turco chamado Kenan Yildiz, jogador da Juventus. Ele já tem uma relação próxima com ninguém mais, ninguém menos que Del Piero, que é um dos maiores ídolos da história do clube, justamente porque ocupa uma faixa de campo de uma posição que é quase esquecida no futebol, que é a de segundo atacante. Né? O Yildiz faz justamente a mesma função que o Del Piero fazia na Juventus, e o Del Piero já disse que ele vai ser um dos pilares do clube pelos próximos 10 anos, né? O Del Piero não fez mais de quase 400 gols com a camisa da Juventus. Eu acho que ele sabe muito bem o que ele tá falando. Ele estreou pela Juventus no começo desse ano de 2024, tem apenas 18 anos de idade e o Massimiliano Allegri já pediu a renovação de contrato dele, mesmo o contrato dele indo até 2027. Em 7º lugar, temos Kobbie Mainoo, do Manchester United, um jogador que eu vi pela primeira vez aí jogando na Copa da Liga Inglesa no fim de semana agora. Eu vi United versus Liverpool, um jogador muito jovem, né? De apenas 18 anos, surgiu muito bem nas categorias de base do United. É um jogador que, apesar da idade, uma pouca idade, 18 anos, parece um veterano, é um cara que faz todas as funções ali, joga muito bem na volância, defende muito bem, chega no ataque, chuta e tem uma habilidade que ele sai rasgando todo mundo, sai driblando, poderia muito bem ser um atacante, é um jogador que eu tenho certeza que vai ser um dos melhores do mundo na sua posição, e aí foi presenteado por uma convocação do Southgate, pela primeira vez vai jogar com a camisa principal da seleção da Inglaterra. Na 6ª posição, mais um brasileiro, dessa vez é o Vitor Roque, que a gente já cansou de falar várias e várias vezes. É um prospecto interessantíssimo, até pelo começo de carreira, surgiu como um fenômeno ali no Cruzeiro, diferente do Ronaldo, obviamente. O Ronaldo estourou, já foi para a Copa do Mundo com 17 anos, mas o Vitor Roque, né, agradou tanto e fez tanto sucesso no futebol brasileiro depois de passar por Cruzeiro e principalmente Atlético Paranaense, que fez o Barcelona abrir o bolso e gastar pelo menos 35 milhões de euros, com um potencial para alcançar até 75 milhões de euros na transferência do jogador, né? O Vitor Roque tem tudo para ser um dos camisas 9 aí, geracionais da seleção brasileira para os próximos anos. 5º lugar, Arda Güler, do Real Madrid. A gente já falou algumas vezes dele aqui no Futirinhas, né? Um jogador muito especial, meio-campista de 19 anos, um turco que jogou não muito tempo no Fenerbahçe, né? Ele jogou algumas partidas, marcou 9 vezes e deu 12 assistências nas suas 2 temporadas por lá, mas foi o suficiente para o Real Madrid chegar e meter 20 milhões de euros nessa aposta que dizem que é o Messi turco. Ele chegou, marcou golzinhos ali em pré-temporada, mas ele se contundiu e agora voltando, talvez o Carlo Ancelotti dê mais minutos para ele. Parece que vai ser um jogador bem interessante de se acompanhar também. Na 4ª posição a gente tem Matistel, o francês atacante do Bayern de Munique, que assim como o Rafael citou antes,
foi formado na base do Rennes, tanto que quebrou o recorde do Camavinga, sendo o jogador mais jovem a entrar em campo pelo Rennes, e aí ele agradou tanto que em 2022 o Bayern de Munique pagou 20 milhões de euros para levar o jogador para a base do Bayern. Começou a se destacar, vem jogando em alguns jogos, é o reserva do Harry Kane. Muitas vezes ele joga muito mais que o Choupo-Moting, que teoricamente seria o primeiro reserva imediato do Harry Kane. O Matistel já consegue ter esse espaço diante do Choupo-Moting. E, obviamente, é um futuro para a seleção francesa, mais um, né? Pode ser o substituto aí, tanto para o Benzema, quanto para o Giroud, podendo ser o eventual centroavante principal da seleção francesa, mesmo que hoje ele brigue com Kolo Muani por essa posição. Terceiro lugar dessa lista é o Zaire Emery, né, o francês do Paris Saint-Germain. O Brasil, será que perdeu o posto de celeiro de craques do futebol mundial? Porque a França aqui, a gente pegar dos 50 nomes aqui, tem quanto da França, pelo amor de Deus, tá dominando, né? E o Zaire Emery é um baita jogador francês que surgiu na base do PSG, começou a ganhar espaço, e dizem que apenas Mbappé é mais importante do que ele no time, e com certeza também vai estar aí em várias convocações da seleção francesa. É um jogador interessantíssimo que domina aquele meio campo bagunçado do PSG. Ele começou a aparecer no PSG aí até sem muito alarde, né? Ele vira titular com 17 anos e simplesmente ele lembra bastante o jeito do Xavi jogar, assim. É um jogador que tem uma característica muito interessante de meio campista mesmo, gosto bastante dele. Tanto que a gente achou que quando o Verratti saísse não ia ter substituto. O Zaire Emery pegou a vaga do Verratti, acho que jogou até pra cima o sarrafo. Tão bom que esse cara é. Segunda posição, mais um brasileiro, o Endrick, que tá na segunda posição aqui. Obviamente, desde a ascensão do Neymar no futebol brasileiro, aquela coisa toda, né? Aquele hype todo, eu acho que desde que o Neymar surgiu, o Endrick é o cara que teve o maior hype depois do Neymar. Não que não surgiram grandes jogadores após ele, mas eu acho que é o que mais teve hype, mais teve empolgação por amantes do futebol, né? Não só palmeirenses, mas outros torcedores de outros clubes começaram a ver o Endrick com outros olhos. E uma das coisas que, além do futebol, chama a atenção do Endrick é o comportamento dele, né? O jeito que ele se porta em entrevistas e tal. Pode ser tudo treinado? Pode, mas principalmente ele parece um contraste um pouco do que o Neymar se mostrou, né? O Endrick, gente fala assim, eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar no videogame, eu gosto de ficar com a minha namorada. Então, assim, pelo menos nesse início de carreira, ele se mostra um contraponto, né? Até em roupas, em vestuário, ele é um cara que se veste de uma maneira mais clássica. Então, tudo isso chama a atenção do Endrick, as fotos dele viralizadas, né? Com a camisa da seleção brasileira, sendo carregado. Ele tá se preparando para ser um grande jogador, né? E obviamente, quando ele mostra a inspiração dele para a seleção, principalmente, ele se veste parecido com o que o Pelé se vestia. Então acaba gerando uma comparação. Né? Não de talento, mas assim, de personalidade. E isso pode ser interessante. Obviamente, o Endrick já é jogador do Real Madrid, vai pro clube no meio de 2024 agora, e esses valores aí podem passar dos 70 milhões de euros. Eduardo, o primeiro lugar dessa lista é o espanhol Lamine Yamal do Barcelona. 16 anos, super bem vividos, viu, Eduardo? Saiu de La Masia, como outros grandes jogadores, e novamente aqui, como alguns dessa lista que a gente cita, o sucessor de Messi, talvez. Dizem aí que Será? Pode ser, mas tem que tomar cuidado para não ser o Ansu Fati brasileiro, né? Que também pegou esse peso aí e parece que não aguentou. E esse menino aí, o Lamine, né? Ele já tem alguns recordes que ele pode aí ter uma lista aí muito boa. Inclusive, ele é o jogador mais jovem a ser titular do Barcelona. Ele também é o mais jovem a marcar pelo Barcelona, o time principal, e também o jogador mais jovem a marcar na La Liga. Ele também, é o menino, ele é o ejaculação precoce. Ele é o mais jovem titular de uma partida de Liga dos Campeões e também o jogador mais jovem a marcar pela seleção da Espanha, Eduardo. Então o moleque chegou, é um furacão, e vamos ver se ele consegue se manter. Tomara, né? Porque o futebol precisa desses talentos que surgem e viram gênios, né? Quem sabe o Lamine, o próprio Endrick. Vamos torcer para que isso aconteça, porque o futebol é sensacional, é muito bom. E o Yamal, ele jogou muito bem contra o Napoli também. Jogou muito bem. Assim, se você chega para assistir um jogo e não sabe nada, você olha pro cara e fala assim, que esse moleque aí? Não, esse moleque é bom, hein? Que esse cara? Eu não vi fazer muito tempo. Conhecia, jogo do United.
Eu vi o Mainu jogar, falei, pô, esse moleque aí, pra Diferente, mim, né? destacou ali, né? Porque é um jogador que joga um pouquinho até mais recuado, mas o moleque sai driblando com uma qualidade como se fosse um atacante. E tem um passe bom, chuta bem. É um cara que eu acho que vai dar muito bom também. Obviamente. Eu quero ver moleque diferente. Obviamente, nem todo grande, esses meninos aqui, os 50, vão virar grandes craques. Muitos ficarão pelo caminho aí, vão jogar no Santos. Outros aparecem e tal, não estão em listas, né? E acabam surgindo. Mas quando você bate o olho, você vê alguma coisa diferente nesses caras. E nem sempre eles conseguem corresponder às expectativas, né? Isso é normal. Você vai ter vários ao longo da história do futebol que surgiram como grandes craques. Estar aí, mas vão demorar uns anos para maturar. A gente sempre fala de Odegaard, Xavi Simons, que surgiram, tiveram os nomes alavancados, mas tiveram um tempinho maior do que alguns que surgem gênios. Aí, o Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo, 17 anos lá, Copa do Mundo, depois saiu voando. Mbappé não teve aquele período, começou como profissional, teve que dar uma maturada. Não, surgiu e já saiu rasgando. Neymar, então assim, são poucos que desde muito jovem mantêm um nível muito alto. Tem às vezes o cara surge, parece que ele vai ser uma grande estrela, ele demora um tempo pra se manter e tal, depois ele... Olha o Ranieri do Corinthians aí, Eduardo, quanto tempo demorou pra ele surgir? Vai virar craque, né? Mas é isso, eu quero saber sua opinião, que você achou da lista. De novo, a lista é do Gol.com, eles sempre fazem essa Next Gen, esse é o Next Gen 2024. Cadê aquele molequinho do Santos e o do Cortinas? Tem um do Cortinas e um do Santos, mano. O quê? Um molequinho lá, acho que tem 12, 10 anos. O Cauã Basile. Aí tem um do Cortinas também que é... Tem um no Cruzeiro também, se eu não me engano. Tem vários aí, mano, tem vários. Mas é isso, eu quero saber a sua opinião, o que você achou da lista, você concorda com 50 nomes? Duvido que você chegou até o fim. Deixa nos comentários, eu cheguei até o fim. Se você chegou até o fim, fala assim, eu cheguei até o fim, tá certo? Comenta aí, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e